todo mundo acredita que o Trump está em guerra com todo mundo, criando caos, quebrando alianças, perdendo prestígio. Os jornais estão repetindo isso todo o santo dia, não é? Mas tem um número que destrói toda essa narrativa de uma forma absurda, não é? 45% do petróleo que a China precisa para funcionar todos os dias passa por um único estreito. Um único estreito. E agora? Os Estados Unidos controlam os dois lados dessa equação. É ou não é, Cláudio? Com todo respeito, essa leitura ignora décadas de política externa americana. Os tratados de livre comércio, os compromissos da OTAN, a relação histórica com os aliados europeus. Existe uma arquitetura diplomática inteira que foi construída ao longo de 80 anos, precisamente para não funcionar como uma jogada de poder bruta. Como você simplesmente descarta tudo isso? Eu não estou a descartar nada, não é? Eu não estou a descartar nada. Essa arquitetura diplomática é apenas e só uma cortina de fumaça. E você aí vai ver que nos próximos minutos nós iremos mostrar o que está atrás dessa cortina de fumaça. E o mais perturbador não é o que Trump está fazendo neste momento. É o que isso significa para todo o globo, todo o mundo, não é? Isso é que é mais importante. Então, para a gente entender o que está acontecendo, precisamos de um contexto. Então, vamos dizer o que os analistas, entre aspas, profissionais americanos, se recusam a colocar em uma frase limpa. A gente mapeou 3 movimentos simultâneos do Trump. O petróleo venezuelano capturado em janeiro. O controle sobre o Estreito de Hormuz, via pressão sobre o Irã, e a dependência energética europeia crescente dos Estados Unidos. São 3 eventos ou 3 notícias separadas em semanas diferentes, de forma isolada, parecendo decisões de política externa fragmentadas. Foi simplesmente uma questão de conectar os pontos. E foi isso que nós fizemos, tentar conectar todos esses pontos. Ou seja, essa conexão não é teoria conspiratória, é geometria política ao mais alto nível, não é? Se você aí ou se pensa que ao controlar um fornecedor de petróleo da China, neste caso a Venezuela, e ao mesmo tempo ele controla a passagem no canal de Hormuz, não é? Você não precisa vencer uma guerra comercial, não é? Na mesa de negociação. Ou seja, ele está a fazer uma jogada de mestre, não é? A China já perdeu antes de sentar, não é? É isso que nós estamos a tentar conectar os pontos, não é? É ou não é, Cláudio? Mas aí você está pressupondo intenção coordenada. A captura do petróleo venezuelano foi uma sanção econômica, não uma estratégia de cerco energético. Há uma diferença. Há uma diferença, isso é óbvio, não é? Só que é uma diferença entre uma armadilha e um acidente, não é? E um acidente. O resultado para o rato, ou seja, o povão, não é? É sempre o mesmo, não é? Apesar do que eles estão a fazer no xadrez global, não é? Então, vamos ser rigorosos. A ordem internacional do pós-guerra foi construída sobre acordos reais, com consequências reais. O artigo 5º da OTAN não é teatro.
foi acionado após o 11 de setembro, que nós já falamos em outros lugares. As sanções ao Irã passaram pelo Conselho de Segurança da ONU. O FMI e o Banco Mundial têm mecanismo de controle que limitam o que qualquer presidente americano pode fazer de forma unilateral. A narrativa de que Trump está construindo uma fortaleza, Entre aspas, né? entre aspas, romantiza o que na prática é uma política externa caótica, que vem alienando aliados históricos e fortaleceu a percepção de que os Estados Unidos são um parceiro não confiável. Podemos ter conectado os pontos, mas podemos ter conectado pontos de forma, entre aspas, errados. Deixa eu te perguntar uma coisa. Neste cenário, né, que a gente está falando para os espectadores, né, quando um país diz que vai defender um aliado, né, mas logo a seguir ele retira as suas tropas antes da própria batalha ter começado, isso é confiabilidade ou é teatro? O que é que você acha, né? E já começou. Quando um bloco, né, económico assina um acordo de livre comércio, mas o cara coloca uma tarifa de 145% nos produtos do maior parceiro, isso é o quê? É diplomacia ou é uma espécie de uma pressão, né? Ou até ela existe, sempre existiu, né? Os tratados existem, sempre existiram. As instituições, elas continuam a existir há muitos e muitos séculos. Mas podemos fazer uma pergunta que nenhuma instituição respondeu até hoje. Quem, de facto, é isso que a gente precisa de questionar, quem de facto tem o petróleo neste momento? Quem é que detém o petróleo? Quem controla o petróleo neste momento? É essa a questão. É uma questão. A gente pode aceitar a premissa se a gente tiver certo que Trump não está criando caos, mas construindo dependência estratégica. Então, o movimento europeu é o mais preocupante. É aqueles que têm mais a perder, não é? Porque podem ser apanhados com as calças na mão, né? Vamos dizer assim. E o mais preocupante e o mais invisível dos problemas, não é? Porquê? Porque a própria Europa ela aceitou, não é? Isso está escrito, isso está acordado, não é? Depois temos outro problema, é que o gás russo pode ser cortado por razões políticas legítimas ou não legítimas, não vamos discutir isso, não é? A Europa precisava, depois disso, de energia. E quem é que tinha energia disponível? Os Estados Unidos. Com GNL, por exemplo, o gás natural, a preços americanos. Com condições americanas, não é? Lá está o tal xadrez. Uma frase que ficou nas nossas cabeças foi: eles ditarão os termos e usarão a própria energia como alavancagem. Não apenas economicamente, mas também o tal controle geopolítico. Não é? Ou seja, não é uma ameaça. É a descrição de uma realidade, não é, que já se instalou. O Trump já instalou essa realidade. Não há volta a dar. E tem um dado perturbador, que essa análise não veio de um grupo de reflexão de Washington, não veio da Rand Corporation, não veio de um ex-secretário de Estado escrevendo suas memórias 10 anos depois. Não veio. Aí o trem pega fogo. Não. Veio de uma simples conexão de pontos. Exatamente. Que a gente pegou aleatoriamente em vários lugares. E fizemos o tal cruzamento para tentar conectar esses mesmos pontos, não é? Por isso é que estamos visivelmente incomodados, não é? Com esta própria análise que a gente acabou por chegar, não é? Não estamos celebrando, não estamos festejando, estamos alertando todo mundo, porque começa a ser um problema que diz respeito a todo mundo. E isso diz tudo, não é? Ninguém está imune agora, não é? E aí,
com o passar das informações, nós montamos um quebra-cabeça, do jeito que a gente tinha montado anteriormente. Só que agora nós temos 4 movimentos. Aparentemente, eles estão desconexos. Aparentemente, né? Aparentemente. Aí vem a história. Porque o movimento 1, janeiro de 2025, Trump efetivamente captura o fornecimento de petróleo venezuelano. Não, neste caso, janeiro de 26, né? Desculpa. Sanções, pressão e controle de fato. Olha, já perdi até as datas. Vai lá. Pressão sobre o Irã via operações militares israelenses com apoio americano. Então, no movimento 2, o Estreito de Hormuz entra no campo de influência americana. Olha a confusão que o cara está armando. E aí passamos para o movimento 3, né? Aí a Europa corta o gás russo, Vai lá. rejeita energia nuclear e investe em renováveis, que ainda não suprem a demanda. Aí que E não creio que vá conseguir suprir, né? Porque daí a dependência crescente Tudo explode. do gás natural vai em cima, o americano vai bombar em cima disso. E aí chegamos no movimento 4, né? Que aí o Trump anuncia a doutrina da grande América do Norte. Vai lá. Que é isso, gente? Vai lá, que eles querem o quê? A Groenlândia, Vai lá. Canal do Panamá, Hemisfério Ocidental como zona autossuficiente americana, obviamente. Vai lá. Para o Trump E aí tem o controle geral, né? Então aí, esses 4 eventos, 4 semanas, e aí o que a gente viu? Aí nós vemos um quê? Um torniquete. É quase um efeito torniquete. Não é o caos, não é? É uma compressão estratégica. Ou seja, o que está acontecendo neste momento é como se a gente imaginasse ao ter um torniquete colocado à volta da própria economia global. Cada aperto, não é? Cada aperto que se dá é um desses 4 movimentos. A Venezuela apertou, o Estreito de Hormuz está apertando ainda, a Europa vai apertar mais e o hemisfério ocidental fechado apertará como nunca, não é? Ou seja, quando o torniquete está completo, não é? Quando todos esses eventos, esses movimentos estão completos, quem é que precisa de negociar? Não é? Menos o Trump. É. Todo mundo. Todo mundo precisa negociar. Não é? Todo mundo precisa negociar, menos o resto do mundo. Não é? E damos um nome para isso. Não é? O próprio Pentágono tem um nome diferente. Ele diz que é a Grande América do Norte. Mas o conceito é o mesmo. Não é? É a tal fortaleza. Rica em recursos, seja deles ou dos outros, autossuficiente, do qual os outros não têm escolha a não ser de depender dessa tal grande força americana, dessa fortaleza americana. Não é? Então nós estamos dizendo que parece ser Trump brigando com todo mundo simultaneamente. As tarifas com a China, o conflito com a Europa, a pressão sobre o Irã, a declaração sobre o Canal do Panamá, não são erros de política externa. Claro que não. Ele é muito mais ligeiro. É um jogo de tabuleiro, pá. São braços do mesmo movimento. E aí que o bicho pega. É porque aí é que nós iremos ainda mais longe na nossa análise, não é? Quando nós dizemos, e sobretudo de acordo com certas notícias, chega de policiamento global, chega de compromissos estrangeiros interminável, isso não é se isolar, o tal isolacionismo, não é? Isso é um reposicionamento estratégico, não é? Ou seja, o que é que eles estão fazendo? Os Estados Unidos e na pessoa do Trump, não é? Os Estados Unidos saem do tal papel de policial do mundo, entre aspas, não é? Que custava muito dinheiro aos americanos, sobretudo, e assumem, não é? Assumem o papel quase como se fosse um senhorio da energia global, um zelador da energia global, que gera dinheiro. Eles vão ganhar também com isso, não é? E se vocês analisarem essa nossa lógica, vão entender que a gente está correto, mas pode existir algumas saídas. A China pode diversificar suas rotas de energia. Já está investindo em pipelines pela Ásia Central, em energia nuclear, em acordos com a Rússia. A Europa pode acelerar a transição energética.
tornando-se menos dependente de qualquer fornecedor externo. Os países do sul global podem criar blocos alternativos. Tem o BRICS. O BRICS já está tentando criar uma moeda alternativa ao dólar. Isso já é uma percepção de que nós estamos criando uma armadilha. O mundo se move para escapar dessa armadilha. Exatamente. Ou seja, cada uma dessas saídas, né, que foram enumeradas, né, é a tal parte ou seja, cada uma é uma parte da armadilha. Né? Quando a China diversifica para a Rússia, mas a Rússia está também sob sanção americana. Qualquer banco que processe essas transações arrisca ser cortado do sistema SWIFT global, que ainda é dominado pelos Estados Unidos. Pode não ser diretamente, mas indiretamente é controlado. Não é? E isso faz parte da armadilha. A Europa acelera a transição energética, mas os minerais críticos para essa tal transição, o tal lítio, o cobalto, as terras raras, estão majoritariamente no hemisfério que o Trump acabou de cercar. Ou seja, outra parte da armadilha. O BRICS, por exemplo, cria uma moeda alternativa. Não é? Eles já estão com isso há muito tempo a rolar. Não é? Mas o petróleo ainda é precificado em dólares na maior parte do mundo. E os países que tentaram sair desse sistema nos últimos 30 anos tiveram problemas. Não é? E fazem parte ainda dessa tal armadilha. Ou seja, toda a solução que se propõe, isso já está previsto. E cada uma delas leva de volta para o mesmo ponto. É ou não é? Que é a armadilha perfeita. Exatamente. Ou seja, aquilo que a gente vem sempre dizendo ao longo dos episódios. Você vence e você perde ao mesmo tempo. Ou seja, imagina o rato. Não é? O rato que somos nós, que somos o cidadão comum, a gente vai sempre cada vez mais perdendo. Não é? Existe uma saída técnica, não é? Uma coalizão genuína, por exemplo, da China com a Europa, com o Sul global, negociando num bloco único, com alternativas energéticas reais, reformando as instituições financeiras internacionais de dentro para fora, com décadas de comprometimento consistente. Isso seria uma solução possível, não é? Mas ela é apenas possível no papel, não é? Porque politicamente essa solução ela é completamente inviável, ela é impossível de se realizar porque os países têm os seus próprios interesses e os interesses entre si não são os mesmos, não é? Porque isso funciona, para isso funcionar, não é? A China teria que confiar na Europa. A Europa teria que confiar na China, não é? E ambas teriam que abrir mão de vantagens de curto prazo e um objetivo de longo prazo. Isso nunca aconteceu. Isso nunca vai acontecer, porque os chineses eles não querem dessa forma. Existe sempre essa ameaça existencial comum. Não é? A questão é qual? A questão é o que vimos e o que contamos aqui hoje. Você ouviu toda a nossa explicação. Será que é uma ameaça existencial? Será que vamos chegar nesse ponto? Não é? E aí o que impactou genuinamente foi a parte sobre a Grã-Bretanha. Por quê? Um aliado histórico dos Estados Unidos. Dos mais antigos, não é? Onde toda vez que os Estados Unidos se envolve, a Grã-Bretanha está junto. Ele é um membro permanente do Conselho de Segurança. E sem rodeios. A gente está vendo que a Grã-Bretanha não tem segurança energética. Exatamente. Importa 60% dos alimentos. Não tem grandes indústrias. As Forças Armadas estão dizimadas. Completamente em ruptura, né? A Grã-Bretanha, não é? Tá um caos, né? E que o país está caminhando para uma era sombria que não existia há mais de 1 milênio, 1000 anos, gente. Exatamente. Depois de assistir a isso, não há mais como olhar para as notícias de amanhã do mesmo jeito. Exatamente. Observa, começa a prestar atenção,
Não dá mais para fingir que você não está sabendo de nada. Exatamente, nós estamos mais cegos, não é? Não, Temos agora toda- não mais. Temos toda uma informação diária, temos toda uma informação através dos meios de comunicação e da internet, não é? E agora podemos até falar de uma última peça, que ainda não falámos. O que não dissemos até agora de uma forma explícita, mas que está implícito em tudo o que falamos, não é? Esse é que é o ponto mais, esse é o ponto mais nevrálgico, não é? Quando os aliados de um país, e neste caso estamos a falar dos Estados Unidos, quando os aliados de um país começam a analisar publicamente que a estratégia desse país está funcionando e estão, de uma certa forma, aterrorizados por causa do poderio, não é? Com isso, não é? Quem você acha que está perdendo? Trump não está construindo o caos, não é? Ele está jogando de uma outra forma. Ele está construindo a tal, como a gente disse, a tal fortaleza. Fortaleza. É ou não é? E essa tal fortaleza que nós referimos ao longo do episódio, ela já tem paredes, vamos dizer entre aspas, né? Ela já tem umas paredes montadas, né? Tem estrutura. E Quando você chega até aqui, você vai sentir o peso do que foi dito. exatamente. Deixe o seu like, não como a gente fala sempre nos episódios, não como um gesto automático, não é? Cada like é como se fosse um sinal de que você está enxergando o tal padrão. Padrão que não é? estão entregando para gente. Porque por vezes é difícil de enxergá-lo, mas tentamos simplificar, não é? Quando a gente busca inscrição no canal, é para quem escolheu ficar acordado. É para quem prefere entender o mapa a acreditar na cortina que foi colocada. Exatamente, essa tal cortina de fumaça que foi criada nestas últimas semanas, vamos dizer assim, não é? Mas o que podemos assistir hoje, não é, ao longo do episódio, é só uma pequena superfície, não é? A gente está só falando dos pontos, de uma conexão de pontos, não é? Mas há muito mais por trás, não é? Porque existe uma pergunta que ainda não fizemos, não é? O que aconteceria se essa mesma fortaleza colapsasse? O que é que você acha, não é? Você acha que toda a estrutura do tal controle na história humana, ela teve, em várias falências, teve pontos de ruptura? O Império Romano, por exemplo, o sistema colonial britânico, a ordem bipolar da Guerra Fria, tudo isso levou a uma certa falência, ruptura dessas fortalezas. A fortaleza do Trump também tem um ponto falho, não é? Tem o seu, né? E vamos tentar abordar isso nos próximos episódios e tentar mostrar um pouco onde é que está essa rachadura, né? Entre aspas, né? Claro. É bem complicado, não é uma coisa simples. A gente vai pegando um ponto aqui, vai pegando um ponto ali, vai pegando uma informação daqui e vai montando um emaranhado e fechando um quebra-cabeça. Que a gente já tem uma ideia de que a grande cúpula já está agilizando dentro dos Estados Unidos. Trump é o comandante, mas tem muita cabeça pensante em volta dele, fazendo todo esse processo. E senta o dedo no like! Nos vemos no próximo episódio.